Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas no YouTube com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma personalidade nova, com um papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira, às 19 horas. Vem com a gente! Quando eu vim para cá, para o centro de São Paulo, eu conheci um grande diretor de teatro, mas ele não me conhecia ainda, que é Elias Andreato, que é um dos maiores nomes da cena teatral até hoje. Diretor da Marília Pêra, Maria Bethânia, Marília Gabriela, enfim, um grande homem de teatro. E no dia teve um bate-papo com ele e a atriz. Eu fiquei encantado com o trabalho dele, comecei, tudo que ele fazia, eu comecei a acompanhar, a seguir. E fiquei durante 10 anos acompanhando o trabalho dele, querendo trabalhar com ele um dia, né, nessa esperança, nessa expectativa. E aí em 2021, no pós-pandemia ainda, quando a gente começou a sair, que os trabalhos externos começaram a voltar, eu fui chamado na Bahia, não na minha cidade, uma outra cidade, para dirigir um filme que eu roteirizei. Porque é uma cidade muito pequena, não tinha diretor, que chama Bartolomeu Benedito Descangados. E aí eu fui. E aí era para levar um espetáculo. O Atrium eu não podia levar, justamente por essa questão. Eu entendo também, a gente também tem que saber entender que são assuntos que precisam ser ditos, tem vários assuntos que precisam ser ditos, mas o artista também ele tem que saber como abordar esses assuntos e entender que é diferente eu fazer um espetáculo aqui em São Paulo para todo mundo que tem todo acesso, e quando eu vou pro sertãozão, onde a pessoa tem malemar o grau de escolaridade básico, e querer chegar com as minhas verdades, ou com o que o mundo diz, ou com o que toda a mudança do mundo de uma forma drástica e como se fosse uma voadora, sabe, na pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa delicadeza enquanto artista. E aí eu levei um outro espetáculo que eu já estava querendo fazer durante a pandemia, que é O Amor que Sinto, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que é um outro espetáculo belíssimo, assim, é o oposto do Atrium, é pura poesia, são cartas de amor. E aí liguei para Elias Andreato e aí ele falou, vamos tomar um café. E aí tomamos um café. E que café foi esse? E ele me dirigiu, e ele falou, manda o texto. Já a gente vai falar um pouquinho mais dele, porque Sim. eu sei que é um espetáculo que você está aí retomando já. Sim, circulando, exato. E aí eu queria, antes disso, falar um pouco do Noite na Taverna. Sim, Noite na Taverna foi meu primeiro monólogo que eu fiz em 2007, 6, 7, né? Que também foi premiado. Sim, foi premiado, que foi lá no Festival de Cenas Curtas, lá no ABC, inclusive. Porque, assim, eu comecei a minha carreira lá na Bahia, numa cidade muito pequenininha, que até hoje não tem teatro, como eu já falei. E aí, quando eu vim para o ABC, voltei para o ABC, eu entrei para uma companhia do diretor Assis Santos. E aí eu sempre digo que foi a minha maior base enquanto teatro, porque eu fiquei 12 anos nessa companhia, entre 10 e 12 anos, que os últimos 2 eu fiquei já indo e voltando. E aí também não tinha teatro nessa cidade, era Rio Grande da Serra. E aí nós fundamos um teatro, nós brigamos por esse teatro, nós fomos na Câmara Municipal, aquela coisa de cartaz revolucionária dos artistas. A gente pensa que está tão distante, mas nas cidades pequenas isso é muito presente ainda, essa revolução dos artistas. Exatamente, aqui do lado. E aí nós conseguimos um teatro, e eu fui o protagonista da peça que inaugurou esse teatro. O primeiro teatro da cidade de Rio Grande da Serra, o Teatro Manacá. Enfim, aí fiquei vivendo teatro com essa companhia no teatro mesmo, no espaço. Eu morava na rua de cima do teatro. Então eu estava no teatro todo santo dia. E aí ali eu dirigia, atuava, ainda escrevia muito pouco, mas eu estava fazendo figurino, estava fazendo sonoplastia. Então assim, a minha grande escola prática foi nessa companhia e aprendi muito com a Assis. E aí teve um período que eu precisava, estava meio ausente já com outros trabalhos, e aí ele trouxe Noite na Taverna. E aí eu fiz, achei incrível, difícil. Foi um espetáculo que exigiu muito de mim ali, como adolescente, bem jovem adulto, mas aprendi muitas coisas, assim. Eu tenho muito forte na minha mente vários flashes, assim, de momentos da direção, de coisas que ele me falou e que eu uso até hoje, de técnicas, de caminhos na atuação. E aí eu fiz esse espetáculo e foi lindo, assim. Ganhei prêmio, né, de melhor ator. E nesse mesmo festival eu ganhei um prêmio de direção, minha primeira direção, de outros 2 meninos da companhia. Bacana. E em que momento entra Paradoxos? Aí depois, fiquei de lá, vim pra cá, para me profissionalizar na parte mais técnica, tirar meu DRT e estudar aqui na capital, né? Como se diz. E aí eu cheguei aqui, tirei meu DRT, aí foi quando a dança também entrou no meio do caminho, com 18 anos. Aí comecei jazz, fui pro clássico, contemporâneo. E aí terminei, tava lá, profissional com meu DRT, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Não conhecia absolutamente ninguém aqui. Não sei, eu entrava e saía dos teatros,
sem saber quem era quem. E isso é muito engraçado hoje, quando eu vou assistir os espetáculos, tanto de gente que eu conheço. É muito bonito ver o tempo, né? E como as coisas, elas se constroem, se consolidam. E aí eu falei, bom, aí eu tinha um texto, que era Lola Pioneira, e eu falei, vou fazer esse texto, que eu fiquei 5 anos escrevendo. Foi a minha primeira dramaturgia teatral, forte mesmo. E aí eu conheci a Alexia Twister, uma artista, drag queen, que ganhou a PCA, inclusive, agora. E aí eu conheci a Alexia por outro amigo, por outras questões, e aí a gente batendo um papo, a Alexia já tinha feito teatro e estava afastada do teatro. Falei, tem um texto, vamos ler? Ela leu o texto, ela falou, vou fazer. E aí foi um processo de 1 ano, porque ela estava voltando para o teatro, então era meio que aulas com a montagem, e aí foi indicada a prêmio. Então a companhia já nasceu sendo indicada a prêmio, com a minha primeira dramaturgia, então foi um ápice, daí eu não parei mais. A Alexia continua comigo, né, na Paradoxo, tem os projetos futuros. Hoje ela está em outros grupos, eu na Paradoxos e outros grupos, mas sempre amigos, assim. Que ano que é esse? 2013. 2013. Então, 2013. São 10 anos de estrada da Paradoxos. Né? São 10 anos e 10 espetáculos. Nesse contexto que você estava falando do surgimento da Paradoxos, você mencionou a palavra dramaturgia, que é uma das suas vertentes de trabalho. Sim. E antes da gente falar do teu texto, do teu especificamente, eu queria que você contasse um pouco como é que anda o panorama da dramaturgia contemporânea. Qual é o teu olhar para isso? Olha, eu acho que acompanha muito o que eu acabei de falar. Existe hoje, eu também dou aula de teatro em escola profissionalizante. E eu tento sempre trazer para os alunos, esses futuros atores profissionais, uma ideia de que o teatro contemporâneo, eu acho que ele está com muito ódio. Eu acho que assim, a gente vive um período de ruptura, sim, vive um período que é importante, que nós estamos colhendo muitos frutos que foram plantados lá atrás e estamos plantando sementinhas e semeando frutos para um futuro sobre várias questões, Mas aí eu volto naquilo que a gente tem que tomar cuidado quando a militância e o ódio ultrapassa a arte, ultrapassa a poesia, ultrapassa a sensibilidade. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí acaba vindo todo mundo com muita vontade de falar, mas sem saber o que está falando, ou só na vontade de falar para aparecer, para viralizar, para explodir. E não é assim, a gente não pode chegar e querer impor. Acho que a arte, ela tem esse trabalho da gente chegar, eu vou te apresentar algo, e aí ela vai continuar o trabalho com você. A minha arte, ela vai reverberar em você, ela vai continuar reverberando. Eu vou embora, a minha arte, ela vai continuar reverberando. E aí é isso que vai te dar a mudança. Agora eu não posso chegar aqui e querer que você mude completamente. E a dramaturgia tem ido por esse caminho também. Às vezes de muito ódio, de muita coisa. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas têm experimentado escrever, muitos grupos têm experienciado vivências de escrita, tem aumentado o número de monólogos. Depois da pandemia, aumentou demais o número de monólogos, o que é muito interessante, mas também reflete a individualidade da sociedade. Então a dramaturgia, ela vai acompanhando o seu tempo. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso, para não se perder e deixar a dramaturgia muito odiosa. Né? Eu acho que isso de uma forma geral, né? A gente tem que ser muito cuidadoso em poder ter um discurso, de pôr esse discurso em prática, mas ter a ideia de como é que esse discurso reverbera, né? Onde ele chega e como chega. Não é só o dizer, é como dizer. Exato. Né? Mário, falando em dramaturgia, eu queria que você contasse um pouco deste produto seu aí, do livro, né? O Mar Sonoro. O meu primeiro livro. E diga-se de passagem, está em 3ª edição, né? Pelo visto fez um bom sucesso, porque estamos na 3ª edição. Sim, 3ª edição. Mar Sonoro, um eco sem fim. É um conto de amor, uma história de amor, entre idas e vindas. Eu fiz uma turnê do Amor que Sim pela Bahia em 2022, circulei todos os Sescs e fui usando os caminhos por onde eu passei para ir me alimentando dessa escrita. E aqui tem muito de mim. Aqui tem muito de histórias que eu escuto de amigos, de amigas, tem ficção, tem verdade, tem o mar, é um encontro do mar e a lua também, o tempo, e é pura poesia. E é uma história de amor. A gente volta naquilo que a gente falou, né, que como a nossa infância reverbera. Eu falo muito de amor em todos os meus trabalhos, muito de amor. Dentro da Paradoxo, a gente fala de muitos questionamentos, já falamos sobre transexualidade, sobre HIV, hoje estamos mais falando de etarismo, mas também já falamos sobre drag queens, sobre gays, enfim, várias questões dentro da companhia, mas sempre falando do humano, mas sempre voltando para o lado do amor, porque eu acho que é o que mais falta no mundo é amor. Então, se as pessoas tiverem amor, o restante eu acho que vai se encaixando, né? Porque a partir do amor vai ter tudo, aí tem a empatia, tem o respeito, tem né? E aí, Mar Sonoro, um eco sem fim, é
linda história de amor. E é interessante falar da questão do amor, que a gente não está falando somente do amor romântico, né? Não é só aquela coisa do, é a paixão do amor. Não. É o amor pelo próximo, apesar dessa coisa chavão, cristã, amor ao próximo, mas é o amor pelo outro. Sim. E com esse amor vem respeito, vem reconhecimento. Pra gente viver em sociedade, né? Exatamente. E aí o livro, ele vem com audiobook aqui. Na minha voz, inclusive. Então tem todo o livro. Eu não sei se eu te falei, mas eu tenho prêmios de locução na Argentina. E eu não sei, e eu não vi. Porque eu já fiz radionovela, meu amor. Eu já fiz radionovela, tá? Me respeite. E aí tem, assim, todo o livro na minha voz, com o som do mar de fundo. Eu acho que isso é muito legal, mas eu sempre digo que são duas formas de ler o livro. Você pode ler e ter a sua impressão e depois ouvir com o som do mar, do vento, com uma trilha de fundo, que é bem interessante. Também vem com marcadores de páginas, com frases minhas, frases do texto, frases soltas minhas de outros poemas, que eu vou lançar um livro de poesia em breve, sem muita pressa. E aí vem aqui falar dele. Vou vir aqui, com certeza. E esse daqui é seu. Muito obrigado. Todas. Mar sonoro, um eco sem fim. Eu vou ler hoje à noite. Aproveitar. É uma leitura fluida, rapidinho, um conto. Tô sem nada para ler. Na agenda, de pronto, já vou aproveitar para ler isso aqui. Muito obrigado. Tem um espetáculo, vocês, não sei se ainda com o grupo Kizumba, que foi bastante reconhecido, teve uma repercussão muito intensa aí, que foi o Medea, né? Que é um espetáculo de 2018. Queria que você contasse um pouquinho, porque eu vi no teu histórico que foi um espetáculo que teve bastante repercussão, desdobramentos. Verdade. O Medea, ele é um monólogo, né? Tristeza raspa corpo. Como lâmina raspa corpo. Eu começo a pensar no Medea, eu ainda estou ligado ao coletivo Kizumba em meados de 2015, 2016, mas eu também ali em algum momento entendo que o grupo estava indo para um caminho e eu estava indo para outro e determinados desejos meus não tinham condições naquele momento de serem acolhidos ali. Então eu peço uma pausa no trabalho com o grupo para poder desenvolver dois projetos que eu tinha em mente, e eram dois monólogos. Um era o Caim, que foi uma releitura da obra Caim, do José Saramago, e o outro era uma releitura da Medea, do Eurípides, que sempre foi minha grega preferida. E eu tinha muita vontade de fazer a Medea no teatro. E por muito tempo não entendi como é que isso seria possível, porque, enfim, eu sou um homem, né, obviamente, eu sou um homem, me entendo como tal. E o personagem que me interessava fazer na Medea não era o Jazão, era a própria Medea, porque eu achava a personagem incrível. Embora a gente faça teatro, e no teatro a gente sempre fale sobre que essa questão de gênero, ela não era uma questão, até aquele momento, né, ela não era uma questão assim, você podia fazer e não fazer. Isso foi se tornando uma questão mais aguda de uns anos pra cá. Então isso tornou-se uma questão. Fiquei um tempo assim, pensando se seria possível, né? E eu fiquei um tempo e fiquei estudando, fui ler as Medeias todas, as releituras na dramaturgia que foram feitas de Medea, fui assistir os filmes, os espetáculos que foram feitos no Brasil e que tinham vídeo disponível ou feitos fora daqui. Fui ver na tentativa de entender se haveria um lugar para mim nessa narrativa, né? Se haveria uma embocadura que coubesse no meu corpo. Acho que essa era a busca. E quando foi assistindo o filme A Medea do Pasolini, que eu não sei, tive um insight ali e comecei a achar que talvez houvesse a possibilidade de eu fazer a Medea se fosse como ela acabou sendo, uma Medea negra que viesse a falar das questões que a gente estava falando ali no Medea Minagege, que era pensar o que aconteceu ali no final do século XVIII, nas Minas Gerais, com as mulheres e crianças que foram escravizadas no processo de extração do ouro ali nas Minas Gerais. Junto com isso também estava todo o meu processo de amadurecimento ainda sobre a questão do meu entendimento, né? Como uma pessoa preta e o que é que isso significava e quais eram as questões que eu gostaria de trazer, de compartilhar com o público, com outras pessoas. Tinha o meu desejo de fazer um monólogo, de me experimentar como artista nesse lugar, de começar a desenvolver um trabalho mais autoral, uma pesquisa mais autoral, que já vinha acontecendo nos grupos todos dos quais eu fiz parte,
uma pesquisa com a palavra, com o enunciado da palavra, como dizer a palavra. Foi um espetáculo muito bem sucedido e eu falo dessa perspectiva muito mais pelo que aconteceu dentro assim do que como ele aconteceu fora, embora a gente tenha tido uma repercussão significativa, importante da peça, mas foi um processo muito bonito assim para nós artistas também, de encontro com as temáticas que estavam sendo suscitadas ali, mas também de pensar como é que a trajetória das figuras da peça estavam se relacionando com a trajetória dos próprios artistas, dos desejos da gente experimentar coisas, de criar novas possibilidades de existir mesmo como artista. Então foi uma experiência muito bonita. O espetáculo ele conta a história dessa mãe, a Medéia Preta, escravizada nas Minas Gerais, na Vila Rica de Nossa Senhora de Pilar do Ouro Preto, que tem um filho que ele é ali um escravo e nesse período histórico as crianças elas eram escravizadas e elas eram lançadas na mina e era importante que fossem crianças porque a baixa estatura do lugar precisava de corpos muito pequenos que fossem até o fundo das minas atrás de ouro, né? E enfim, elas não chegavam à adolescência. E conta a história dessa mãe que, com o desejo de que a história de violência que é sofrida por ela não se perpetrasse, né? Então ela mata o próprio filho, na expectativa e no desejo de que essa morte não é ali um fim em si mesmo, né? Dando um pulo agora de Medéia para Otelo, nesse meio termo temos vários outros espetáculos que você fez, mas aí a gente volta um pouco, mas eu queria dar um reforço a esse espetáculo mais recente, que é de 2023. Não sei se vocês ainda estão em cartaz ou se ainda tem temporadas que vão vir por aí. Se tiver, a gente aproveita para divulgar aqui, para que as pessoas possam ver. Mas eu fiquei muito impressionado com o espetáculo. Eu vi no Centro Cultural São Paulo e realmente me tocou muito. Foi um espetáculo que me trouxe uma série de reflexões. Eu queria que você contasse um pouco também dessa história, pulando de Medéia para Otelo. Dois temas bastante consistentes dentro do contexto da dramaturgia teatral, né? O Otelo ele começou a ser pensado ali em 2019, a gente ainda estava circulando com Medéia e acho que naquele momento também estava me fazendo perguntas com relação a essas questões todas, né, de o que significa o que significa ser preto neste país, mas e a possibilidade de construção de um outro imaginário, sabe? Se era possível, por meio artisticamente, a gente construir um outro imaginário a respeito dessas questões. Tenho o desejo... O Otelo também faz parte de uma trilogia que eu estou pensando, né? Que são 3 tragédias. Uma grega, essa inglesa e uma brasileira, a próxima que virá, espero. Estou desejando, espero que consiga realizar essa trilogia. A gente ainda estava circulando com Medéia quando o Otelo começou a ser pensado, e havia um desejo de desdobrar as experiências que a gente teve ali no Medéia Minageje, que foram uma experiência com a dança, com o corpo em dança, de que maneira que a palavra também, o uso da palavra poderia ter seus desdobramentos na pesquisa que eu venho desenvolvendo, agora também já junto com parceiros que vem me acompanhando desde o Medéia, o João Paulo Nascimento, que também é responsável pelo desenho de som dos 2 espetáculos. Tem uma pesquisa com um som bastante interessante, ligada à música eletroacústica. Então veio o Otelo, que começou a ser pensado aí, foi pensado e trabalhado durante todo o processo da pandemia que a gente passou. E o que foi incrível, assim, me salvou ali também durante a pandemia. As entrevistas, a gente fez uma série de entrevistas com homens pretos entre 30 e 70 anos, ouvindo histórias muito parecidas como essa que você compartilhou aqui e outras tantas. E essas histórias, junto com a obra do Shakespeare, a obra do Shakespeare se relacionando com o Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, elas começaram a servir de caldo para se pensar e se desenhar do que viria a ser o Otelo, o Outro. Um espetáculo onde a gente conversa sobre este lugar de alteridade em que determinados grupos são colocados, né?
Otelo é entendido não como um que é parte, mas o outro, o estrangeiro. No caso do Otelo, não só um estrangeiro por uma questão geográfica, porque ele é, de fato, na trama original, alguém que vem de uma outra cultura, uma outra geografia, mas mesmo integrado à sociedade de corte ali do século XV, XVI, ele continuava sempre sendo um estrangeiro. E aí a gente comecei a pensar que paralelos isso poderia ter com a nossa experiência de estrangeiridade aqui no Brasil, né? De o quanto mesmo sendo parte desta cultura, parte desta nação e tudo, essa sensação de não pertencimento, de deslocamento, de estrangeiro, ela é muito comum. Nessas entrevistas que eu fiz, isso ficou bastante materializado, né? O que me fez compreender e começar a pensar que, bom, isso não era uma experiência, não era apenas o meu drama pessoal, de como eu me sinto no mundo, mas em que, em isso se repetindo, em um número bastante significativo, em outras experiências de pessoas de diversos lugares do país, talvez isso quisesse dizer que tem um sintoma social de uma experiência aí. Né? Não é só o drama da trajetória de alguém, de uma pessoa específica, mas de que isso tem algo aí sobre a nossa, dizia algo sobre a nossa sociedade. O Otelo vai conversar um pouco sobre isso, sobre esse não lugar que determinados grupos ocupam, né? Sobretudo se você não é exatamente branco, exatamente preto, se você está ali num lugar em que você tem uma certa passabilidade, assim, você fica um pouco sem lugar, né? Sem saber dizer e tal. Você pode ser escuro demais para ser branco ou de menos para ser preto. Isso pode criar uma série de experiências não exatamente acolhedoras para essa pessoa. O Otelo vai falar um pouco sobre isso, de como essa experiência ali do Otelo do Shakespeare se relaciona com a nossa experiência de hoje. E tudo isso também com um olhar, que eu acho que eu esqueci de dizer, e é muito importante, com os óculos do Frantz Fanon, né? Que é um psiquiatra martinicano que vai olhar para essa experiência de como é que essa experiência toda que eu narrei aqui, o que ela vai provocar como uma resposta psíquica mesmo, né? Que tipo de experiência psíquica o racismo pode provocar, né? Que tipo de transtornos mentais isso pode provocar numa pessoa. Então é nesse lugar de como uma experiência social ela pode ser adoecedora que a gente queria um pouco investigar quando a gente começou a fazer o Otelo. Aos meus 17 anos eu entrei na companhia do Ivaldo Bertazzo. No projeto, era projeto até então. Ele tinha acabado de sair do Rio de um projeto incrível com a Maré. E aí ele resolveu fazer aqui em São Paulo um projeto social aliado ao Sesc São Paulo. E aí eu fiz essa audição e entrei para esse projeto que a ideia era durar 1 ano de formação. E aí no final desse 1 ano tinha que ter um espetáculo de apresentação. E esse espetáculo foi o Samoad, estreado no Sesc Belenzinho em 2004, se eu não me engano. E foi muito sucesso esse trabalho. Esse trabalho a gente viajou, fez aqui as principais cidades do estado, né? Fizemos em São Paulo, aí viajamos para o interior, fizemos as capitais do país, as principais capitais, e tivemos a oportunidade de levar o espetáculo para Paris e para Holanda. Tenho muito, eu fico até meio assim de falar, mas eu tenho muito orgulho de mim, porque eu ultrapassei barreiras e limites que eu não achava que conseguiria, entendeu? O orgulho de me reconhecer, fechar o olho e entrar dentro de mim, ver que eu consigo e ver que eu tenho até mesmo essa perspectiva de que eu posso muita coisa, de que a vida não se resume ao pouco, né? A vida você consegue o que você quer. Então foi de fato uma enxurrada de informação em pouco tempo, né? Em 2 anos, aquele menino que achava que a dança era ainda um lazer. Eu sempre sonhei em ser um artista, mas sem entender o que era, muito mais por esse espelho que tinha na família, né? Mas nunca imaginei que aconteceria tão rápido. Em 2 anos eu já estava saindo do país dançando, assim. E aí quando eu volto
eu entendo que tem uma carreira a ser percorrida, assim, mas o primeiro projeto esse do Samoad foi essa explosão de... Um bom início, né? Ivaldo Bertazzo é tudo de bom. Eu conheço bem o trabalho do Ivaldo há muitos anos e tenho muitos amigos que passaram por Ivaldo, não só buscando uma formação como dançarino, como bailarino, mas também como trabalho de expressão corporal, né? Sim, eu tenho alguns colegas artistas, cantores que passaram por Ivaldo justamente para ganhar um pouco dessa flexibilidade, dessa domínio do movimento em cena, para o canto, para o palco, para atuação como cantores, como instrumentistas, etc. Sim. Eu vi que você dirige uma companhia de dança, né? Sim. Conta um pouco pra gente desse o Gambo Dance Brasil, falando do Ivaldo, o Gambo Dance nasce da minha pesquisa dentro da companhia do Ivaldo. Eu fiquei 8 anos trabalhando na companhia, primeiro em formação, né? Foi pelo menos 5 anos em formação. Então eu fiz o espetáculo Samoad. Você chegou a assistir esses espetáculos, não? Não posso te garantir absolutamente com certeza, mas eu vi quase tudo que o Ivaldo fez, então é bem provável que sim. Então você me viu no palco dançando. Provavelmente. Samoad, depois a gente foi para pesquisa com Milágrimas, que também foi um espetáculo, é o meu predileto, assim. Um espetáculo que mistura a cultura sul-africana com a música popular brasileira. Então era um grupo de a capela que chamava Cova Brothers, que ele convidou para estar aqui em São Paulo, ensinando pra gente, pra companhia. E aqui a gente tinha músicos como Sapopemba, como Ari Colares, Benjamin Taube, que nessa junção, Arthur Nestrovski, nessa junção da música popular brasileira com a música sul-africana. E foi ali que eu me encantei, assim, com essa dança que até hoje eu levo a pesquisa, que é o Gambo Dance. Nasce nas Minas de Ouro da África do Sul, final do século XIX. Uma dança extremamente explosiva e percussiva, mas também com uma história importante para ser dita até hoje, né? Que é o garimpo no mundo, né? E quantas pessoas morrem, quantos homens morrem e sofrem com essa opressão sistemática do garimpo no mundo. Um assunto que pra gente tá bem presente no momento, né? Exatamente. Que inclusive no meu processo de pesquisa, né, faz 15 anos que eu pesquiso o trabalho do Gambu. Há uns 6 anos atrás eu descubro que o meu avô trabalhava em Minas Gerais, morreu soterrado cavando estrada para Vale do Rio Doce. Então assim, a história que eu achava que só acontecia na África do Sul permeia o mundo inteiro e inclusive permeia as nossas famílias, né? O corpo negro leva uma herança e não está distante, né? Meu avô, e pensar que é isso, né? Foi ali, né? Foi ali, está muito próximo. Faz pouco tempo. Exatamente. E aí quando eu conheci essa dança lá no Ivaldo, no trabalho do Milágrimas, eu continuei a pesquisa, ainda fiz os próximos espetáculos, Mar de Gente na companhia, virei professor da escola lá do Ivaldo, assistente dele no curso de formação. Eu considero, quando você estava perguntando sobre a formação, eu considero esses 8 anos de Ivaldo uma formação muito completa, né, de entendimento do corpo, de entendimento de palco, de expressão. Então ele de fato é um artista muito genioso nesse lugar, né, de entender qual é a organização do corpo, mas não só o corpo pro dia a dia, esse corpo pro palco também, né? E quando eu falo de formação, eu não tenho muita preocupação da formação acadêmica, da formação formal sendo redundante, até porque a minha formação como músico, como cantor, compositor, é completamente autodidática, é completamente informal. Eu nunca frequentei escola de música, nunca fiz faculdade de música. A minha construção de percurso, ela foi se dando com experimentação. Ouvi, repetir, descobri. Óbvio, fiz alguns cursos, alguns períodos de aula de canto. Eu fiz aula de canto particular com professores, vários professores, uma formação um pouco mais informal, mas que não deixa de ser muito rica, né? Minha pergunta sobre formação foi muito mais no sentido de
construção de trajetória do que propriamente de formação educacional ou institucional. E no mercado artístico, isso é sempre eu considero isso sempre uma questão pro artista, né? Muitas das vezes bati na porta de dizer, poxa, será que eu vou ter reconhecimento com a minha arte se eu passar pela universidade? E eu nunca conseguia ir, porque falar, esse ano eu não vou, porque esse ano eu tenho um projeto muito importante para poder fazer, tem uma pesquisa, tem uma viagem para fora que eu acho que vai ser muito importante para minha carreira, então eu sempre fiquei batendo na porta e voltando, mas no fundo eu fui achando experiências que me dessem essa formação. Então, depois do Ivaldo fui pro Antônio Nóbrega, fiquei 4 anos trabalhando com ele. E são artistas que na sua rede tem outros artistas que agregam muito na formação, né? E chegou uma hora na minha carreira que eu falei, gente, isso daqui é muito mais rico, muito mais importante, porque é a experiência diária. É o exercício do dia a dia, né? Exatamente. Eu sempre lembro, frequentemente, quando falo dessa questão do percurso, da trajetória, de frases da Maria Bethânia, quando ela fala, por exemplo, do tempo que ela cantava nas boates no Rio de Janeiro e que as pessoas estavam lá sentadas, bebendo, fumando, beijando, namorando, e ela estava lá no palco exercendo o ofício, aprendendo, errando, porque ninguém estava prestando atenção, podendo errar, podendo acertar. Então esse exercício, pelo menos para nós da área do canto, esse exercício de estar no palco, ter esse compromisso da cobrança formal, ele é muito rico. Eu acalmei meu coração quando eu comecei a ser chamado pelas universidades para poder falar sobre a minha arte, ou até mesmo dar aula, ou fui tese de mestrado e doutorado de algumas pessoas que estavam pesquisando sobre corpo e dança e foram atrás de mim. Então, nesse momento eu comecei a equilibrar, falar, eu acho que a arte tem muitas vertentes, né? O que a gente tem de artista pelo mundo afora, e de modo especial no Brasil, que não tiveram essa oportunidade de fazer uma escola, uma faculdade, uma escola de dança, ou uma escola de música, e que são grandiosos. A academia traz técnica, né? Traz multilinguagens de experiência para que você possa entender aquilo de onde veio, mas não só, né? A minha mãe é a minha maior biblioteca para saber de onde vem as coisas. Então, a gente também abrir um pouco mais o campo do olhar para poder achar as suas verdades, né? Com esse percurso que você fez, você já comentou alguma coisa, você teve a oportunidade de viajar por vários países levando trabalhos. Como é que foi essa experiência de estar fora? Você viajou, acho que com o Ivaldo, e teve outras oportunidades no exterior. Conta um pouco dessa experiência. Depois que eu comecei a pesquisa com o trabalho com a companhia, com o Campo Dance Brasil, eu entendi que eu precisava, enquanto artista, dialogar um pouco mais com essa língua universal que eu estava pesquisando, que é a dança negra no mundo, né? E eu comecei a entender que eu tinha uma ponte já entre outros, centro de São Paulo e artistas do mundo inteiro, São Paulo como essa grande metrópole. Então eu comecei a fazer contatos e entender de que forma que eu poderia trocar, né? Então fui convidado para dar uma oficina de Gambu em Paris, depois eu fui fazer uma residência de dança contemporânea em Munique, na Alemanha, e essas experiências foram abrindo outros campos, né? Foram abrindo outras possibilidades para mim. E olha, eu te digo que foi uma das experiências mais profundas e difíceis para mim. E essa foi mais uma entrevista do canal Entre Meios. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações em primeira mão, curtir e comentar. Toda quarta-feira, 19 horas, uma personalidade nova, uma entrevista nova, um papo leve, informal e, por que não, divertido. Vem com a gente!